Você tem medo de quê? O que é o medo? Como vencer o medo? Acompanhe neste vídeo, aqui no canal Plenamente Psicanálise, e você vai entender o processo do medo e como vencer o medo. Há um segredinho. Acompanhe neste vídeo. Vamos lá! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema hoje é um tema que nos acompanha durante toda a vida, é o medo. O que será esse negócio de medo? O medo, ele está em todo o nosso ambiente a partir daquilo que nós pensamos. Por exemplo, nós vivemos há algum tempo e ainda estamos vendo resquícios de uma pandemia, né? O coronavírus. Então, o que deu isso para todo o mundo, né? Para todo o planeta, envolveu todos os países? Deu medo, porque algumas pessoas ficaram muito doentes, tiveram grandes sequelas. Algumas pessoas ficaram hospitalizadas, outras vieram inclusive a falecer. Então, este vírus nos deu medo, porque enquanto nós não dominamos ele através dos medicamentos e das vacinas, nós tivemos o medo. Porque até então ele estava no comando. No momento em que nós temos um antídoto, então nós passamos a ter um comando. Enquanto não estamos no comando, nós temos o medo. Sentir medo é também uma coisa muito importante. O medo é um sentimento bom quando vai ao encontro da preservação da vida. Por exemplo, a gente não vai atravessar uma rua extremamente movimentada, com carros, caminhões, né, diversos veículos, não atravessamos de qualquer maneira, esperamos o trânsito parar por alguma maneira, não é? Senão estamos colocando em perigo a nossa vida, e isso nos dá medo. Este medo é uma autopreservação, então este medo é importante. Agora, não podemos ter medo, por exemplo, de mudanças. Estamos numa situação, precisamos de um emprego novo, estamos passando por alguma situação que está nos aborrecendo, então nós precisamos mudar. Quando temos medo dessa mudança, então nós congelamos naquele momento, digamos assim. E este medo não é bom, porque nos faz ficar numa situação refém desta própria situação. Aí o medo é negativo, tá? Então, nós temos medo em relação a pessoas, a fatos, a situações, a locais. Por exemplo, você iria num cemitério à meia-noite? Tem muitas fábulas sobre isso, não é? E temos medo, né? Porque nos foi colocado que é um lugar de morto, né? Que tem fantasmas, e a gente acaba assimilando essas histórias desde a infância. Então a maioria de nós tem medo de ir ao cemitério à meia-noite, porque é escuro e porque é um cemitério. Não é mesmo? Então, esses são medos de locais. Temos medo já, por exemplo, medos imaginários e medos reais. O que é um medo imaginário? Alguma coisa que vai me acontecer no futuro. Talvez aconteça. Talvez sim, talvez não. Mas é imaginário. Ah, daqui a 5 anos pode me acontecer alguma coisa. Isso é imaginário, isto não é real. Agora, estou à frente de um precipício. Se eu der mais um passo, eu vou cair num buraco de 300 metros. Puxa vida, isso sim é um perigo. Então, é um perigo real. Me dá um medo real, ok? Então, a diferença entre o medo imaginário e o medo real. Nós temos medo, por exemplo, da solidão. Temos medo de ficar sozinho. Atualmente, nós temos os amigos virtuais, que são da rede social, né? Dos diversos aplicativos, etc., que tem por aí. Então, nós temos amigos virtuais com medo, às vezes, inclusive, do próprio contato humano, porque parece que ficamos resguardados atrás dos aplicativos, né, dos programas, enfim, e não precisamos da comunicação real com a pessoa, não é mesmo? Então, isso nos dá medo, o medo social, de estar envolvido com as situações de contato humano, não é mesmo? O medo, por exemplo, de não estar agradando aos outros, né? O medo de não estar fazendo com que os outros nos queiram bem.
um medo também do desprezo. Então, são diversos tipos de medo, medo de doenças, medo do relacionamento e por aí vai. Nós temos medo, geralmente, do futuro. Não temos medo do passado. E muitas vezes não temos medo do presente, porque no presente nós já estamos. O passado, não. Então, é o futuro que nos atemoriza. E o futuro, geralmente, está aqui, na nossa cabeça, né? É aquilo que nós visualizamos, que nós imaginamos que vai acontecer, certo? E muitas vezes usamos amuletos, usamos orações, usamos mantras para nos afastar daquele medo, para dar coragem para vencer aquele medo. Mas exatamente, o que nos ajuda a vencer o medo? O que nos ajuda a vencer o medo é uma coisa muito simples, mas que pela maioria é desconhecida. Sabe qual é? Vou te dizer agora. Mas antes, vou pedir a você que dê um like, dê um joinha aqui no vídeo, compartilhe, mande para os seus amigos, para os seus grupos, né? E também faça comentários, deixe seus comentários aí, o que achou sobre o tema, dê outras sugestões de tema, partilhe este vídeo com outras pessoas aí, ajude o canal a ir mais para frente, ok? Muito bem, voltando então, como é que nós podemos vencer este medo? Vou dar um exemplo. Quando você entra num quarto escuro, que você nunca esteve, né? O quarto está totalmente escuro, fecham a porta e você fica numa escuridão. Aí você tem medo, você não sabe o que tem lá dentro. Pode ter uma pessoa armada, pode ter um animal peçonhento, pode ter um buraco, qualquer coisa pode ter ali, você não conhece, né? Mas aí alguém acende a luz. E aí você passa a ver que ali dentro tem uma poltrona, tem uma mesinha com café, com água. Puxa, que gostoso, então beleza. Mas se acenderem a luz e tiver uma pessoa violenta, você vai ter que enfrentar esta pessoa. Mas aí você viu a pessoa, porque você conheceu. Ah, aí está o grande segredo. Conhecimento é a palavra que nos liberta do medo. A partir do momento que nós conhecemos aquela situação, nós passamos a não ter medo, justamente porque nós conhecemos. Mas alguém vai me perguntar, mas e o futuro? Como não ter medo do futuro? Porque eu não o conheço? Perfeito, não conhece e não vai conhecer. Para isso existe uma coisa chamada planejamento. Você se planeja imaginando um cenário, uma possibilidade de algo acontecer, sabendo que isso pode acontecer ou não. Aonde está exatamente o conhecimento? O conhecimento está aqui. O medo está aqui. E a resposta para esse medo é aqui, que é o conhecimento. Quando você conhece a situação, quando você estuda as prerrogativas que aquela situação pode ter, as possibilidades, você passa a não ter mais medo, porque você compreende aquela situação. Você domina a situação. Enquanto você não conhece, você é dominado por uma situação que muitas vezes ela é, não vou dizer que seja falsa, mas ela não é real. Pelo menos naquele momento não é real, né? Então, conhecer isto é muito importante. Grave bem, conhecimento liberta do medo, tá certo? Então, gente, o que acharam do tema? Ajudou você? Ele é muito rápido, muito simples de compreender. A resposta para se vencer o medo é o conhecimento. Conhecer pessoas, conhecer fatos, conhecer possibilidades, isso nos ajuda a ter coragem, tá certo? Muito bem. Volto a pedir, deixe seus comentários. O que achou do vídeo? Foi bom? Resolveu para você? Te deu uma luz aí para vencer o medo? O conhecimento realmente é importante? O que você acha? Compartilhe aqui, coloque nos comentários. E também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Ajude a gente a levar o canal mais adiante para outras pessoas. E fique com a gente, porque teremos sempre vídeos interessantes com temas bastante atuais e necessários para todos nós. Muito obrigado e até a próxima!